Bom, para início do trabalho, eu vou explicar o que é um sistema imunológico. O sistema imunológico é um conjunto de elementos que são existentes no próprio corpo. O objetivo principal desses elementos é fazer meio que uma barreira protegendo o indivíduo de vírus, bactérias ou coisas do gênero. Existem alguns tipos de imunidade. Uma delas que eu vou falar agora é a inata e a natural, que, como o nome já diz, vem naturalmente com o corpo humano e soam como a primeira defesa que o corpo tem contra bactérias, vírus, etc. Uns exemplos são a pele, suor, cílios, lágrimas, muco e as plaquetas que ajudam na coagulação do sangue. E outro tipo é a imunidade adquirida, que é recebida ao longo da vida do ser humano, que são os anticorpos e as vacinas. Já a imunidade adquirida tem como principal fator é expor o indivíduo a algum vírus e bactéria, fazendo com que o indivíduo acabe aprimorando, deixando mais forte a defesa do seu corpo. Existem dois tipos de defesa adquirida, de imunidade adquirida, e são eles: a imunidade humoral e a celular. A imunidade humoral depende do reconhecimento dos seus. Já a celular é um sistema mediado por suas próprias células. E aí, agora eu tô aqui para falar mais uma vez sobre o corpo humano. E dessa vez eu vou falar sobre as células de defesa do nosso corpo. Vamos começar. Para a gente analisar primeiro, a gente tem que saber quais tipos de células que existem. Então existem os leucócitos, os linfócitos e macrófagos. Os leucócitos são os nossos glóbulos brancos, que são produzidos na nossa medula óssea e sua, sua principal função é produzir vários anticorpos que servem para combater a doença que nós estamos sentindo, ou seja, se a gente não morre por causa de uma gripe comum, qualquer aí, é por causa deles, né? Dentre os leucócitos, a gente vai listar cinco aqui que são os cinco produzidos por ele. Primeiro nós temos os neutrófilos, que eles praticamente envolvem a célula, eles envolvem a célula doente e as destroem. Para tu gravar bem esse nomezinho, lembra de neutralizar quando você se lembrar dos neutrófilos, por causa que é uma palavra até que bem parecida. Agora também temos os basófilos, que são relacionados para combater várias alergias, ou seja, tipo, vamos dizer, se é alérgico a picada de abelha, daí ele que vai trabalhar ali, ele é o cara que trabalha ali. Para tu se lembrar bastante dele, você tem que se lembrar que ele tem uma forma bem arredondada, e já que o nome dele é basófilos, eu resolvi chamar ele como se fosse a célula balão, por causa que ele é bem esférico. Agora nós temos os fagócitos. Os fagócitos tá bem no nome, eles realizam a fagocitose nas células doentes, nos patógenos. O que seria essa fagocitose? É praticamente a célula vai lá, pega a membrana dela, envolve a célula e a destrói. Esse tipo de técnica é mais usada em células mais sólidas. Agora nós temos os que eu não consegui achar um nomezinho para associar, que é o primeiro, monócitos, que praticamente eles penetram a pele para defender a pele da doença. E também tem os eosinófilos, que eles agem contra parasitas. Agora nós acabamos os leucócitos. Agora vamos falar sobre os linfócitos. Os linfócitos seria também um tipo de glóbulo branco, só que eles estão presentes no nosso sangue. E há duas variações deles, a B e a T. A T, ela participa na imunidade celular e a B, ela produz anticorpos, mas a maior diferença entre essas duas é que a T ela tem um tempo de vida mais longo e a B ela é bem variável o tempo de vida dela, ela não tem um tempo de vida muito específico, sabe? E agora, para finalizar, nós temos os macrófagos.
Os macrófagos são, vamos dizer que seria como um alarme do nosso corpo, porque eles são os primeiros a achar as doenças. Eles, mesmo eles não fazendo o maior trabalho de combater elas, elas funcionam como alarme, ou seja, se aparece a treta ali, é ela que vai espalhar para todo mundo que a treta tá ali. E a sua principal função é fazer a fagocitose, que eu já expliquei antes. E sempre que ela encontra uma célula, ela faz a fagocitose e já alerta as outras células Eu vou também. falar dos órgãos, e os órgãos do sistema imunológico são divididos em órgãos imunitários primários e secundários. Nos primários tem a produção de linfócitos, que é um dos tipos de célula que defende o organismo. E o primeiro órgão é a medula óssea, que é um tecido mole que preenche o interior dos ossos. E nela tem a produção de hemácias, que é os glóbulos vermelhos, leucócitos, que é os glóbulos brancos. E daí também tem a questão do sistema imunológico. Quando ele está baixo, o corpo não consegue se defender muito bem. Então, para melhorar isso, é só comer bem, se alimentar, comer algumas frutas, e fazer alguns tipos de exercício, que daí logo fica bom. E a produção de plaquetas também, que a plaqueta faz tipo um tampão quando a pessoa está sangrando. Quando a pessoa tem um corte, é ela que vai lá e faz com que pare de sangrar. Aí o outro órgão é o timo, que fica bem no centro do peito, e a função dele é promover o desenvolvimento de linfócitos T. Aí os secundários, e é nesses órgãos que é iniciada a resposta imune. O primeiro órgão é o linfônodos, que são pequenas estruturas nodulares do tamanho de um feijão, e tem bastante linfócitos, e estão por todo o corpo. E como eu disse, o linfócito é um tipo de célula que defende o organismo. E ele tem uma característica que quando ele está combatendo alguma infecção, ele aumenta de tamanho. Aí o outro órgão é o baço, que filtra o sangue, e aí os linfócitos conseguem combater mais facilmente qualquer coisa estranha que entre no corpo. Aí também tem a tonsilas, que é constituída por tecido linfóide e é rica em glóbulos brancos. Aí tem a apêndice, que é um pequeno órgão linfático e também tem grande concentração de glóbulos brancos. E por último, as placas de Pierre, que tem como função principal produzir anticorpos. E daí também tem a questão